Voltando à sua cadeira de novo, Zhou Mingrui ouviu os sinos da catedral distante mais uma vez. Continuou 7 vezes antes dele levantar-se lentamente. Ele foi até o armário e tirou suas roupas. Um colete preto com um terno combinando, calças apertadas em suas pernas, uma meia cartola e sua leve aura acadêmica fizeram Zhou Mingrui sentir como se estivesse assistindo a um drama inglês ambientado na era vitoriana. De repente, ele murmurou baixinho enquanto balançava a cabeça com um sorriso irônico. Não vou para uma entrevista. Vou apenas comprar alguns ingredientes para me preparar para o meu ritual de aumento de sorte. Klein estava tão preocupado com sua entrevista iminente que isso se tornou um instinto. Quando não concentrou-se o suficiente, vestiu por hábito seu único conjunto de roupas decente. Depois de respirar, Zhou Mingrui tirou o terno e o colete, mudando para um casaco amarelo acastanhado. Também mudou para um chapéu de feltro com uma borda arredondada da mesma cor. Com sua roupa feita, caminhou para o lado da cama e levantou uma almofada quadrada. Ele enfiou a mão em um buraco discreto abaixo e vasculhou antes de encontrar uma camada intermediária. Quando retraiu a mão direita, havia um rolo de notas em sua palma. Eram cerca de 8 notas com cores verdes escuras desbotadas. Essas eram todas as economias que Benson tinha no momento. Inclusive incluía as despesas de subsistência para os próximos 3 dias. 2 delas eram notas de 5 solis e as restantes eram notas de 1 soli. No sistema monetário do Reino de Loin, o soli tinha o segundo maior valor. Originou-se de antigas moedas de prata. 1 soli equivalia a 12 centavos de cobre. Havia cédulas de 1 e 5 solis. No topo do sistema monetário estava a libra de ouro. Ela também era feita de papel, mas era lastreada em ouro. Uma libra equivalia a 20 solis. Havia notas de umas 5 e 10 libras de ouro. Zhou Mingrui desdobrou uma cédula e sentiu o cheiro da fraca tinta única. Este era o cheiro do dinheiro. Talvez como resultado dos fragmentos de memória de Klein, ou de seu desejo constante por dinheiro, Zhou Mingrui sentiu como se tivesse se apaixonado em um instante por essas notas. Olha, seus designs são tão bonitos. Isso faz com que o severo e antiquado George III e seus 2 bigodes pareçam especialmente adoráveis. Olha, a marca d'água que pode ser vista quando a nota é colocada contra a luz do sol é tão sedutora. O design requintado da etiqueta anti-falsificação torna-a totalmente diferente daquelas falsas. Zhou Mingrui admirou por quase 1 minuto antes de tirar 2 notas de 1 soli. Ele então enrolou as notas restantes e as enfiou de volta na camada oculta da almofada. Depois de arrumar e alisar o pano ao redor do buraco, Zhou Mingrui dobrou as 2 notas que tirou com cuidado e as colocou no bolso esquerdo de sua jaqueta amarelo acastanhada. Separou as notas dos poucos centavos que tinha no bolso da calça. Com tudo isso feito, ele colocou uma chave no bolso direito e trouxe consigo um saco de papel marrom escuro e caminhou com pressa em direção à porta. Seus passos arrastados desaceleraram de um ritmo acelerado até que por fim pararam. Zhou Mingrui parou na porta e não tinha certeza de quando começou a franzir a testa. O suicídio de Klein foi repleto de peculiaridades. Ele enfrentaria algum acidente se saísse assim? Depois de pensar profundamente, Zhou Mingrui voltou para sua mesa e abriu a gaveta. Ele então sacou o reluzente revólver de latão. Esta era a única arma defensiva em que ele conseguia pensar, e era a única arma com poder suficiente. Embora nunca tivesse atirado, apenas puxar um revólver desses com certeza assustaria qualquer um. Ele acariciou o metal frio do revólver antes de enfiar o revólver no bolso onde estavam suas anotações. Apertou o dinheiro na palma da mão enquanto seus dedos pressionavam o cabo da arma. Estava escondido com perfeição. Sentindo-se seguro, aquele que sabia um pouco de tudo de repente ficou preocupado. E se a arma falhar? Sendo inundado com tal pensamento, Zhou Mingrui logo pensou em uma solução. Ele sacou o revólver e soltou o cilindro. Então alinhou a câmara vazia que era resultado do suicídio ao longo do cão da arma antes de fechá-la. Dessa forma, mesmo que houvesse uma falha de tiro, ele descarregaria uma munição vazia. Depois de enfiar o revólver de volta no bolso, Zhou Mingrui manteve a mão esquerda lá. Ele pressionou o chapéu com a mão direita e abriu a porta antes de sair. O corredor durante o dia permanecia escuro, pois a luz do sol limitada brilhava pela janela situada no final do corredor. Zhou Mingrui desceu as escadas com rapidez e deixou o apartamento antes de absorver o brilho e o calor do sol. Embora fosse quase julho, ainda era considerado meio do verão. No entanto, Tingen estava situada ao norte do Reino de Loin, por isso tinha características climáticas únicas. A temperatura anual mais alta não chegava a 30 graus C na Terra, com manhãs ainda mais frias. No entanto, as ruas estavam inundadas com água suja e lixo espalhado. Pelas memórias de Klein, essa não era uma visão rara em comunidades de baixa renda, mesmo que houvesse esgotos. Afinal, havia pessoas demais que queriam sobreviver. Venha experimentar o nosso delicioso peixe assado, sopa de ostras quente e fresca. Beba uma tigela de manhã e sinta-se revigorado o dia todo, e peixe fresco do porto por apenas 5 centavos cada. Muffins e sopa de enguia fazem a combinação perfeita. Búzios, 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 e vegetais recém-colhidos nas fazendas fora da cidade. Barato e fresco, os vendedores ambulantes que vendiam vegetais, frutas e comida quente gritavam pelas ruas enquanto acenavam para os pedestres apressados. Alguns deles paravam e comparavam com cuidado antes de comprar. Outros demonstravam impaciência com as mãos, pois ainda tinham que encontrar trabalho para o dia. Zhou Mingrui sentiu o cheiro do ar que misturava aromas nocivos e perfumados. Enquanto apertava o revólver com força na mão esquerda, segurou as notas com força. Ele pressionou o chapéu com a mão direita enquanto passava pela rua movimentada, um pouco curvado. Com certeza haveria ladrões em áreas povoadas. Além disso, nesta rua não faltaram cidadãos pobres que trabalhavam meio período depois de perderem seus empregos anteriores. Também havia crianças famintas que eram exploradas por adultos para cumprir suas ordens. Ele avançou até chegar a um ponto em que a aglomeração ao seu redor voltou ao normal.
endireitou as costas e ergueu a cabeça para olhar a rua. Havia um acordeonista de rua tocando. A melodia às vezes era agradável, às vezes fervorosa. Ao lado dele estavam várias crianças com roupas esfarrapadas e pele pálida devido à desnutrição. Elas ouviram a música e seguiram o ritmo, dançando coreografias feitas por elas mesmas. Seus rostos estavam cheios de alegria como se fossem um príncipe ou um anjo. Uma mulher impassível passou, sua saia suja e sua pele opaca. Seu olhar parecia sem vida e lento. Somente quando ela olhou para o grupo de crianças, um brilho fraco apareceu. Era como se tivesse visto o próprio passado. Zomingrui a alcançou e virou em outra rua antes de parar na padaria Smirin. A dona da padaria era uma avó de mais de 70 anos chamada Wendy Smirin. Seu cabelo era todo branco acinzentado e ela sempre exibia um sorriso cordial. Desde o início das memórias de Klein, ela esteve aqui vendendo pães e doces. Os biscoitos tingem e os bolos de limão que ela faz são deliciosos. Zomingrui engoliu saliva e sorriu. Smirin, 8 libras de pão de centeio. O caro Klein, onde está Benson? Ele não voltou, Wendy perguntou sorrindo. Em mais alguns dias, respondeu Zomingrui vagamente. Quando Wendy pegou o pão de centeio, ela suspirou. Ele com certeza é um rapaz trabalhador, ele terá uma boa esposa. Ao dizer isso, os cantos de seus lábios se curvaram quando ela disse brincando, está tudo bem agora, você já se formou. Você se formou em História em nossa Universidade Koi, ou em breve poderá ganhar dinheiro. Você não deveria ficar no apartamento em que mora no momento. No mínimo, você deveria ter um banheiro para chamar de seu. Smirin, você parece ser uma mulher jovem e cheia de energia hoje. Tudo o que Zomingrui pôde fazer foi responder com um sorriso seco. Se Klein passasse com sucesso na entrevista e se tornasse professor na Universidade de Tingen, era verdade que sua família seria elevada de imediato a um status socioeconômico mais alto. Em seus fragmentos de memória, uma vez ele fantasiou sobre alugar um bangalô no subúrbio. Haveria 5 ou 6 quartos, 2 banheiros, uma enorme varanda no andar de cima, 2 quartos, uma sala de jantar, uma sala de estar, uma cozinha, um banheiro e um depósito subterrâneo sob o térreo. Este não era um sonho impossível. Mesmo um professor em estágio probatório na Universidade de Tingen receberia um salário semanal de 2 libras de ouro. Após o período probatório, o salário seria aumentado para 3 libras de ouro e 10 solis. Era preciso saber que, apesar de trabalhar tantos anos, o irmão de Klein, Benson, recebia apenas um salário semanal de 1 libra e 10 solis. Os trabalhadores comuns de uma fábrica não ganhavam nem 1 libra, ou, na melhor das hipóteses, um pouco mais, e o aluguel de um bangalô era de cerca de 19 solis a 1 libra e 18 solis. Esta é a diferença entre ganhar de 3 a 4 mil yuans e ganhar de 14 a 15 mil yuans por mês, Zomingrui murmurou para si mesmo. No entanto, tudo isso sob a premissa de que ele passou nas entrevistas da Universidade Tingen ou da Universidade Baclund. Não havia muitas outras oportunidades. Pessoas sem conexões não conseguiam recomendações para se tornar um servidor público, e os que estudavam história eram mais limitados em oportunidades de trabalho. Não havia muita demanda por consultores privados por parte dos aristocratas, bancos ou magnatas industriais. Levando em consideração que o conhecimento que Klein apreendeu era fragmentado e incompleto, Zomingrui sentiu-se estranho e culpado em relação às expectativas das Smirin sobre ele. Não sempre fui jovem, respondeu Wendy com humor. Enquanto falava, ela embalou os 16 pães de centeio que havia pesado no saco de papel pardo que Zomingrui havia trazido. Ela estendeu a mão direita e disse, 9 centavos. Cada pão de centeio pesava cerca de meia libra, pois as diferenças eram inevitáveis. 9 centavos, não eram 11 centavos há 2 dias? Zomingrui perguntou inconscientemente. Custava 15 centavos 2 meses atrás. Você tem que agradecer às pessoas que protestaram nas ruas pela revogação da lei dos grãos, disse Wendy enquanto dava de ombros. Zomingrui assentiu em vago reconhecimento. As memórias de Klein sobre isso eram incompletas. Tudo o que lembrava era que o princípio central da lei dos grãos era proteger os preços dos produtos agrícolas domésticos. Uma vez que os preços subiram a um certo nível, as importações de grãos de nações do sul como Feinapoter, Mazin, Lemberg foram interrompidas. Porque as pessoas protestariam contra o ato? Sem dizer muito, Zomingrui, com medo de acabar sacando um revólver, pegou com cuidado suas cédulas e entregou uma delas para Smirin. Ele recebeu 3 centavos de cobre em troco. Enfiando-os no bolso da calça, pegou o saco de papel com o pão e dirigiu-se ao mercado de alface e carne do outro lado da rua. Ele estava trabalhando duro para trazer os ingredientes do ensopado de carneiro, com ervilhas que sua irmã recomendou. Havia uma praça municipal no cruzamento da rua Iron Cross com a rua da Fodil. Muitas tendas foram erguidas lá, e palhaços vestidos com trajes estranhos e engraçados distribuíam panfletos. Há uma apresentação de circo amanhã à noite. Zomingrui olhou para os folhetos nas mãos dos outros enquanto lia seu conteúdo baixinho. Melissa com certeza iria gostar. No entanto, quanto é a taxa de entrada? Com esse pensamento, Zomingrui se aproximou. Quando estava prestes a perguntar a um palhaço com o rosto pintado de vermelho e amarelo, uma voz rouca de mulher soou ao seu lado. Você gostaria de tentar uma adivinhação? Zomingrui subconscientemente virou a cabeça e viu uma mulher usando um chapéu pontudo e um longo vestido preto em pé na frente de uma tenda curta. Seu rosto estava manchado com tinta vermelha e amarela e seus olhos eram de um profundo azul acinzentado. Não, Zomingrui balançou a cabeça em resposta. Ele não tinha dinheiro sobrando para adivinhação. A mulher riu e disse, minha adivinhação de tarô é muito precisa. Tarô, Zomingrui ficou pasmo no mesmo instante. Essa pronúncia era quase idêntica às cartas de tarô na Terra. As cartas de tarô da Terra eram um conjunto de cartas usadas para adivinhação.
Elas apenas tinham gráficos que representavam diferentes presságios. Espere, de repente, ele lembrou-se das origens da adivinhação de tarô neste mundo. Não se originou dos 7 deuses ortodoxos, nem era um legado antigo. Em vez disso, foi criada pelo cônsul da República em Tis daquela época, Roselle Gustave, há mais de 170 anos. Esse Roselle inventou a máquina a vapor, melhorou o veleiro, derrubou o domínio imperial do reino em Tis e foi reconhecido pelo deus do artesanato. Ele também se tornou o primeiro cônsul da República em Tis. Mais tarde, ele invadiu outras nações e colocou Lemburg e outras nações sob sua proteção. Também fez o reino Loin, Feinapoter, Império Feisak e outras poderosas nações do continente norte se curvarem à República em Tis. Depois disso, a República foi transformada em império e ele tornou-se o autoproclamado Imperador César. Foi durante o governo de Roselle que a Igreja do Artesanato recebeu sua primeira revelação sagrada pública desde a Quinta Época. Desde então, o deus do artesanato foi mudado para o deus do vapor e da maquinaria. Roselle também inventou a adivinhação do tarô. Ele estabeleceu o sistema contemporâneo de cartas de papel e seus estilos de jogo. Havia muitos estilos familiares com os quais Zhou-Mingrui estava familiarizado, como Upgrade, Fictinty Landlord, Texas Poker e Quint. Além disso, as frotas marítimas que ele enviou descobriram uma rota marítima que levava ao continente sul através dos mares tempestuosos e turbulentos. Isso também começou a era do colonialismo. Infelizmente, Roselle foi traído em sua velhice. No ano de 1198 da Quinta Época, ele foi assassinado pelas forças combinadas da Igreja do Eterno Sol Ardente, a antiga família real em Tis, a família Sauron e outros aristocratas. Ele acabou morrendo no Palácio Bordo Branco. Isso relembrar tal conhecimento geral de repente fez Zhou-Mingrui estapear-se. Ele poderia ser um transmigrador sênior. Com isso em mente, Zhou-Mingrui ficou intrigado para ver como eram as cartas de tarô. Portanto, ele acenou com a cabeça para a mulher de chapéu pontudo com o rosto pintado e disse: "Se ó bem o preço for razoável, vou tentar." A mulher imediatamente disse com uma risada: "Senhor, você é o primeiro aqui hoje, então é por conta da casa."